Aprenderemos na lição de hoje sobre a vida do rei Acasias, como ele foi movido pela idolatria e o quanto esta idolatria lhe custou a vida e o seu reinado. Portanto, não saia daí, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você seja notificado de vídeos novos quando postarmos aqui. A lição de hoje é a lição de número 5 do terceiro trimestre de 2021, datada do dia 1º de agosto de 2021. O título, O Reinado de Acasias. O textuário está em Salmos, capítulo de número 7 e o versículo de número 9. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. A verdade prática. A coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independente de classe, raça ou credo. É exatamente isso que a Bíblia prevê, que o profeta, o pregador, o ensinador tenha fidelidade com a palavra de Deus nos seus aspectos de falar a verdade. Independente de quem seja, de quem receberá a mensagem e o tipo de mensagem que este receberá. Se uma mensagem exortativa ou não, uma mensagem de consolação ou edificação. O certo é que a palavra ela deve ser pregada a seu tempo, a seu modo, da forma que Deus quer. Nós observamos este exemplo também na vida de Davi, quando Natan falou do seu pecado, do seu erro e da consequência do seu pecado. Quando Davi estava ouvindo a parábola de Natan, ele ficou enfurecido e então ele mesmo deu a sentença para o personagem da parábola que Natan estava lhe contando. E quando Natan apontou para Davi e disse, tu, ó rei, é este homem, nós observamos ali a sinceridade do profeta Natan, a verdade da sua palavra em promover a sentença e também a fidelidade a Deus. Mesmo que ele fosse o rei que detinha o poder de até mandar matar o próprio profeta, o profeta não temeu em falar a verdade para o rei, uma palavra exortativa. Nós observamos estas características de fidelidade, de coragem e de verdade também na vida de Elias. E é o que nós aprenderemos no comentário desta lição. A introdução diz que o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria, porque o lar da onde ele vem é proveniente dos seus pais. A idolatria está presente na vida de Acabe, trazida por Jezabel, que ela vem de Tiro. Então, ela traz para Israel a idolatria e apresenta os deuses para Israel, tornando Israel, tirando a atenção, a adoração e o louvor de Deus para o próprio ídolo que Jezabel havia introduzido em Israel. E com isso diversas consequências vieram tanto para Acabe quanto para o povo de Israel, que se desviaram dos caminhos do Senhor. Nós observamos em lições passadas o desafio que Elias faz para o povo, para eles tomarem atitude, quem servir ao Deus que responde com fogo. E agora, depois desse reinado de Acabe, os próprios filhos introduzidos na idolatria, na pecaminosidade, segue o exemplo dos seus pais. Porque quando observamos em famílias o exemplo dos pais aos filhos, as palavras falam menos, os exemplos falam mais. E os exemplos que os pais de Acasias deixaram foi exemplo de infidelidade para com Deus, de idolatria para com o Senhor e de desprezo para com a lei do Senhor, seu Deus. Então, este é o cenário da introdução da lição de hoje. No primeiro tópico da lição, um reinado marcado pela idolatria, nós vemos o Deus de Acasias. Quem Acasias servia por influência dos pais? O texto da lição diz que ele venerava Baal, Zebub, da cidade de Ecrom. E Ecrom era uma das 5 cidades principais dos filisteus
nós vemos diversas outras cidades, mas Ecrom era onde estava a sudoeste de Canaã, e o deus Baal-zebub era advindo de lá. Então ele, por algum motivo em seu palácio, caiu de uma escada. Nessa queda ele ficou gravemente ferido, e com essa ferimenta ele não poderia andar. Parece-me que ele estava imobilizado, tinha impossibilidade de estar ativo no seu reino, na sua cidade, no seu palácio. E isso trazia angústia para Acasias, porque a queda lhe trouxe graves prejuízos. Então a presença dele no seu reinado, como requeria o reinado, a presença do rei, as atividades contínuas, fizeram com que ele ficasse em casa imóvel e também distante da sua governabilidade na terra de Israel. O segundo ponto do primeiro tópico diz que Acasias segue os passos de seu pai. Como assim segue os passos de seu pai? Porque Acabe segue no caminho da idolatria. Apesar que ele era o rei de Israel, ele despreza as leis de Israel. A própria lei de Moisés dizia que quando um rei estivesse reinando em Israel, este rei deveria ter por prioridade a lei do Senhor e administrar e reinar segundo as leis estabelecidas por Deus. E ele deveria ter uma cópia da lei do Senhor carregada no seu trono. E assim ele não se desviaria dos caminhos do Senhor, o que Acabe não fez. E ainda Jezabel, que o nome dela era uma homenagem a Baal-zebub, da terra da onde ela veio, filha de Etibaal, que alguns historiadores dizem que ele era sacerdote de Baal. Então ela estava inteiramente envolvida na idolatria e também com esses deuses falsos que ela trouxe para dentro de Israel, fazendo com que o povo de Israel aceitasse esses deuses, vivessem uma vida de devoção a esses deuses, e isso causou com que diversos maus exemplos fossem seguidos a partir dela, principalmente do seu filho agora Acasias, que reinava em lugar de Acabe. Bem antes disso, nós vemos também Jeroboão provocando a idolatria. Apesar de ele reinar em Israel, o primeiro rei com a divisão do reinado, ele reinava no reino do norte com as 10 tribos, e Roboão reinava no reino do sul sobre 2 tribos, Judá e Benjamim. E Jeroboão fez com que o povo ficasse concentrado em Samaria, porque ele fez alguns deuses, bezerros de ouro, e proibiu que o povo descesse até Jerusalém, onde havia o templo, para adorá-lo, dizendo que era inviável a descida deles para Jerusalém, porque era longínqua a terra, e que eles poderiam adorar a Deus no seu próprio território. Com isso fez ídolos, e a idolatria foi se multiplicando a partir desses primeiros reis, que deram um mau exemplo para o povo, quanto também para os sucessores no trono. Então Acasias ele tem em mente esses exemplos, as lembranças dos pais, a lembrança dos reis passados, o levaram a uma idolatria ferrenha, fazendo com que Israel entrasse em estado de morte espiritual. Por isso que a presença de Deus ou a fala de Deus com esses povos eram inevitáveis, e Deus então falava através dos profetas, entre eles o profeta Elias. Provérbios 22:6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Mas os meninos, sucessores do trono de Israel, foram instruídos sobre a idolatria. Então se desviaram do caminho do Senhor, porque não houve instruções, não houve exemplo dos pais, dos reis. E isso fazia com que a idolatria fosse sucessivamente adotada por reis posteriores, por governantes posteriores, causando assim as consequências do pecado na vida do povo de Israel. O segundo tópico, Elias desafia a adoração a Baal. E o primeiro ponto, a corajosa intervenção de Elias. Quando Acasias estava gravemente ferido, ele me enviou mensageiros para que fosse até Ecrom, terra dos filisteus, para que consultasse a Baal-zebub, que era o deus que perambulava entre os filisteus dominando e que também foi introduzido no meio do povo de Israel. E os emissários foram consultar esse falso deus. Então nós percebemos que o nome cananeu do deus Baal-zebub
era Baal-zebu, não Baal-zebub, porque Baal-zebu era o nome do Deus principal, ou significa o Deus principal, o Deus maioral, o principal Deus dos filisteus, ou Baal é o príncipe, né? Como se fosse o Deus maioral, o Deus de maior força, por isso que era representado na figura de um touro, porque o touro tem essa força, tem essa robustez, tem essa coragem, esse enfrentamento. Então, a representação de Baal-zebu era o touro, e dizendo que Baal-zebu era o deus principal, era o deus da força, era o deus da tormenta, conhecido como o deus da tormenta, o deus do trovão, o deus da coragem. E então Acasias envia emissários para consultar se de fato esse Deus responderia sobre a vida dele, a situação dele, se ele morreria ou se ele viveria, porque de fato ele foi introduzido na idolatria filisteia, acreditando na força de Baal-zebu. Então os emissários estão indo para lá para pegar informações com Baal-zebu, trazer para o rei Acasias, rei de Israel, se ele morreria ou não, quando sofreram a intervenção de Elias pelo caminho. Agora, os escritores bíblicos trocaram o nome de Baal-zebu para Baal-zebub, e nós vemos isso nos livros de reis, de crônicas, não o nome na língua cananeia de Baal-zebu, mas Baal-zebub, que tem um outro significado. Baal-zebub é como se fosse um desprezo para esse tal de Baal, que era o príncipe, que tinha a força, que tinha o poder. Baal-zebub significa Deus das moscas, e a mosca tem diferença do touro. Uma mosca, você pega ela rápida, com tapa, com qualquer outra coisa, você espanta as moscas, porque ela não tem essa influência, essa força, ela não demonstra medo a ninguém. Então, quando os escritores bíblicos estão dizendo que esse tal de Baal-zebu não é Baal-zebu, eles escrevem Baal-zebub, estão dizendo Deus das moscas, o Deus que não tem influência nenhuma, que não vale nada. É um desprezo, é um escárnio para um Deus que não é nada. Um touro, uma figura de um touro, nem era um touro real, era uma figura de um touro, feito com artífices. Então ele se torna um objeto inanimado, não tem ação, não tem voz, não tem respostas. E era assim que os escritores bíblicos que acreditavam e sabiam quem de fato é o nosso Deus, consideravam esse tal de Baal-zebub. E nós vemos outras referências a este Deus Baal-zebu quando Jesus faz sinais e maravilhas e prodígios no Novo Testamento, e de repente os fariseus disseram, não, ele está expulsando o demônio pelo espírito de Beelzebu, que Beelzebu também era uma referência a esse tal de Baal-zebu, era uma equivalência do nome de Baal-zebu. Então Beelzebu era esse deus dos filisteus, ou para os fariseus dizia, é um demônio, um demônio que não é nada de um Deus verdadeiro, um Deus que nós adoramos, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que aí o Senhor Jesus Cristo entrou com a exortação dizendo, olha, vocês estão acreditando os milagres, os sinais, a expulsão de demônios para outro demônio, para um Deus que não é verdade. E isso pode causar o pecado sem perdão, porque vocês estão desacreditando das ações do Espírito Santo. E todo pecado contra Deus tem perdão, contra o Filho tem perdão. Agora, contra o Espírito Santo de Deus, não há perdão. Por quê? Porque quando você peca, ou quando as pessoas pecam contra o Espírito de Deus, não tem perdão, porque é o Espírito quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas se pecarmos contra ele e ele se afastar de nós, quem nos convencerá de pecado? Quem perdoará os nossos pecados? Ou quem nos convencerá para que haja perdão de pecados? Ele não estará mais. Pecamos contra ele, afastamos ele. Então é um perigo crasso e precisamos ter cuidado também para não acreditar aos demônios, a outras coisas, as ações do Espírito Santo. Precisamos de fato, para falar com propriedade, ter o dom de discernir os Espíritos, para saber de que lado que está vindo a ação, se do Espírito Santo ou não. Se é do Espírito Santo, recebamos, se não, repreendamos.
Segundo ponto, a resposta de Elias. Então, quando Elias interveio no caminho, ele interviu os primeiros emissários e disse: vocês voltem, digam para Acasias que porventura não há Deus em Israel para que ele possa consultá-lo sobre a sua morte ou sua vida, para que vá a um Deus que não serve de nada. Diga para ele que ele não vai viver e que sim, ele vai morrer. Então aqueles homens que estavam a caminho de Ecrom voltaram e disseram para Acasias: encontramos um profeta que diz que você não vai viver, vai morrer, e que porventura não há Deus em Israel. E Acasias pergunta: que jeito que era este homem? Então eles dão as características, dizendo: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Então a identidade de Elias, o cinto, as vestes de couro, a forma como falava, deu a identificação para Elias, de quem de fato ele era. Aqui nós estamos falando de identidade, não é as vestimentas apenas que identificam as pessoas, apesar delas também servirem de identificação, mas a principal característica era a forma que ele andava e que ele tinha uma história. Qual que era a história? História de profecias acertadas, história de comunhão com o próprio Deus, história de profecias da parte divina. Nós vemos no passado Elias profetizando para que não haja chuva e também não choveu. De repente ele pedindo oração para que houvesse chuva e a chuva acontece. Então essas características que estão expressadas na vida de Elias que o identificaram. Quando disseram que a forma que ele vestia, que era conhecido, Acasias então temeu porque sabia do potencial de Elias diante de Deus. Mas Acasias não se convence disso, está totalmente desviado do caminho do Senhor, então pega grupos de homens e prepara 50 soldados e mais um capitão e diga: vai lá e busque Elias. Então foi quando Elias envolvido nesse ministério, ele vai e de repente os homens chegam diante de Elias e dizem: o rei mandou te buscar, desce depressa. E ele disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você e os seus 50. E morreram o primeiro. E Acasias envia o segundo pelotão com mais 50 homens e um capitão. E ele diz: homem de Deus, desce porque o rei manda buscar-te. E ele disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus. E o fogo do céu desceu e consumiu. E Acasias, ainda incrédulo, enviou o terceiro capitão com os seus 50. Mas este chegou, ajoelhou-se, suplicou pela vida, reconheceu que ele era homem de Deus e pediu para que não fosse destruído. E o anjo do Senhor disse: pode ir com este. E ele foi. Quando entrou diante do rei, as mesmas palavras que lhe haviam mandado entregar, foi aquilo que ele disse: não há Deus em Israel para que porventura vá consultar deuses estranhos? E a sua vida você morrerás e não viverás. Disse isso para o rei. Então nós observamos a integridade de Elias em falar a verdade, em não fazer voltas, em não titubear nas palavras ditas para um rei, que tinha o poder de matá-lo, de prendê-lo. E ele fala a verdade, aquilo que Deus havia mostrado conforme a verdade divina. E de fato, Acasias morreu como profetizados, como predito pelo profeta Elias, falando inspirado pelo Espírito do Senhor. Nós olhamos no terceiro ponto, um ministério de fogo, que a vida de Elias foi envolvida com fogo. Tem algo simbólico aqui por ele ser chamado profeta de fogo. Primeiro no Monte Carmelo. Quando ele diz: o Deus que responder com fogo, e Deus respondeu com fogo e consumiu o sacrifício de Elias. E segundo no Monte Horebe, apesar de vir o trovão, de vir o vento, de vir o fogo, e Deus não está no fogo, mas o fogo estava presente na vida de Elias. E agora, diante desses soldados de Acasias, ele pede fogo do céu e o fogo consome a todos. Então nós queremos dizer que na Bíblia o Espírito Santo ele tem esse símbolo do fogo, o símbolo que purifica. Quando em Atos 2 os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, foram vistas sobre ele línguas como que de fogo.
E o próprio Deus se manifestou a Moisés no Horebe com uma sarça que queimava no fogo e não se consumia. Então o fogo ele tem essa representação. O Espírito de Deus, quando ele tem o símbolo do fogo, ele tem o símbolo da purificação, porque o fogo purifica. O fogo purifica o ouro, o fogo purifica a prata. O fogo ele serve de iluminação. O fogo serve de aquecimento e uma série de outras questões que poderíamos levar. E assim é o Espírito de Deus. Ele purifica a nossa vida, o fogo ele ilumina o nosso caminho, aquece o nosso coração. Então o ministério que é pautado pelo fogo do Espírito é um ministério, seja ele profético, do ensino, da mensagem, é um ministério que vai iluminar a vida das pessoas, aquecer o coração da vida das pessoas, ou trazer purificação para a vida daqueles que ouvem a voz do Senhor, seu Deus. Terceiro tópico, a doença de Acasias e a sua morte. O julgamento do Senhor contra Acasias. Qual foi o julgamento do Senhor contra a vida do rei Acasias? Primeiro porque Acasias, apesar de ter crescido em meio à idolatria dos pais e dos seus antepassados, ele também era conhecedor da lei do Senhor. Sabia de fato o que o Senhor queria com o povo, o que estava escrito nas leis do Senhor. Então era como se fosse um pecado consciente. Ele estava no meio do povo, conhecia, mas se opôs a Deus, se opôs às suas palavras, sendo coisas contrárias à vontade de Deus e à palavra do próprio Senhor Deus. E isso causou a ira de Deus, porque o pecado de idolatria causa a ira do Senhor Deus. E por que o pecado de idolatria causa a ira de Deus? Porque o homem ele é feito um ser inteligente, um ser pensante, um ser que tem razão, um ser que sabe definir ou discernir entre o bem e o mal, aquilo que é ruim e aquilo que é bom. Tomar decisões, nós sabemos tomar decisões, sabemos pensar. E às vezes nós não sabemos pensar aquilo que é abstrato daquilo que é concreto. E quando se trata na religiosidade humana, às vezes estamos cegos espiritualmente por não conhecer um Deus que é criador dos céus e da terra e acreditarmos a um ídolo, como disse o salmista. Ele disse que os ídolos que são feitos de barro, feitos de pedras, feitos de pau, de metal, não têm visões, não têm audições, nenhum som sai da sua garganta. É um Deus que não move as suas mãos, que não tem atitude, é um objeto inanimado. E às vezes esse ser inteligente, formado por Deus com razões, conhecimento, sabedoria e inteligência, deixa de fazer uso dessa inteligência, desse conhecimento, de adorar um Deus soberano, um Deus que é vivo, e vai colocar a sua fé num objeto inanimado, num pedaço de pedra, de pau. Então essas atitudes causam a ira de Deus, porque o ser humano se torna emburrecido, se torna cego espiritualmente. Então essas atitudes causam a ira de Deus. E ainda mais fazendo isso conscientemente. No caso de Acasias, que já sabia dos milagres, era conhecedor dos feitos do seu Deus, conhecia suas palavras, os profetas eles conhecem. E de repente deixa de adorar a Deus e viver a sua palavra para entrar no caminho da idolatria. E isso trouxe consequências para a sua vida, trouxe a sua própria morte. A sentença do rei Acasias pela desobediência foi a morte. E o segundo ponto do terceiro tópico, a determinação de Elias e a morte do rei Acasias. Então, como eu disse, a princípio, a partir do momento que o profeta Elias disse: desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. É o texto de 1 Reis, é o texto de 2 Reis, capítulo 1, versículo 16. Então ele foi corajoso em dizer para o rei que desta cama, para onde você subiste, você não descerás, mas vai morrer. Consequências das suas decisões. Ele tomou decisões, ficou do lado da idolatria de deuses que não fazem nada, resolveu desobedecer a Deus e a consequência foi inevitável. E nós observamos por último aqui que a palavra de Elias ela cumpriu. O rei faleceu, morreu como o profeta Elias havia dito, porque o Deus, quando fala através dos profetas, se foi Deus que falou,
a mensagem irá cumprir, como disse Deuteronômio. O profeta que falar e a mensagem, a profecia não se cumprir, esta é a profecia que eu não dei, que eu não disse, e é o profeta que eu não usei. E o terceiro ponto do terceiro tópico, as qualidades de Elias. Quais foram as qualidades do profeta Elias que nós aprendemos nessa lição? Primeiro, ele tinha intimidade com Deus, pedia a sentença e Deus então enviou a sentença sobre os soldados de Acasias. Então ele tinha uma intimidade com Deus, orava e ele estava sempre de acordo com aquilo que Deus o mostrava. Segundo, ele tinha zelo pela adoração ao Deus de Israel. Ele diversas vezes, tanto quanto para Acabe quanto para Acasias, ele reclama deles viverem uma vida desobedecendo e adorando a outros deuses que não fosse o Deus de Israel. Então ele diz, tu és o perturbador de Israel, para Acabe, quando Acabe levou o povo a adorar a Baal. E agora para Acasias, da mesma forma, ele foi zeloso com aquilo que ele servia, que era o Deus verdadeiro, isso era uma qualidade. E terceiro, ele condena a idolatria. Ele condenou a idolatria para os profetas de Azerá e os profetas de Baal, inclusive destruindo-os. Ele era um profeta que ia contra a idolatria porque sabia que é um pecado que causa a ira de Deus, e então ele não aceitava esse tipo de idolatria no meio do povo de Israel, um povo que foi separado, um povo santo, e que conhecia os feitos do Senhor, seu Deus. E terceiro, ele tinha clareza e assertividade na sua sentença. Era claro e acertava todas as sentenças, não só para Acasias, mas no seu ministério, o que ele disse foi coisas certas que aconteceram de fato. E além de tudo, ele tinha fidelidade e tinha coragem no seu ministério. É o que precisamos na atualidade, os profetas, os pastores, os ensinadores, os servos de Deus em si. Precisam ser servos fiéis a Deus. Precisam condenar o pecado, reprovar as atitudes que muitas vezes são contrárias à palavra divina. E precisamos, então, com a verdade, como disse o texto, nada podemos contra a verdade se não for pela própria verdade. Então, quando temos a verdade a nosso favor, a palavra de Deus, os feitos de Deus, as ações de Deus, as coisas irão acontecer porque estamos no caminho certo. Então, são lições que servem para os cristãos, para a liderança, que nós aprendemos com essas lições maravilhosas. Que Deus em Cristo te abençoe e que você tenha uma boa aula.